Quer saber como enfrentar a dor crônica? Então venha, junte-se a nós, porque o Pod Light começa agora. Bem-vindos de volta ao Pod Light, o seu podcast dedicado a explorar os caminhos da saúde e do bem-estar com leveza, mas sempre sob a luz da ciência. Eu sou a Valéria Luz e hoje, nesse episódio, quero trazer esperança e inspiração para todos aqueles que vivem com algum tipo de dor crônica ou estão ao lado de alguém que vive. Meu convidado de hoje é um médico cuja paixão e dedicação à transformação do estilo de vida e ao tratamento da dor crônica tem impactado vidas de maneira extraordinária. Nossos microfones se abrem para receber Dr. Fábio Trevisan, um especialista em dor com uma abordagem única e inovadora para lidar com esse desafio complexo. Bem-vindo, Dr. Fábio. Prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir com o teu podcast, principalmente com quem assiste, quem ouve ele, que sofre com a dor crônica ou, interessante que você falou, que convive com pessoas que sofrem com dor crônica. Que é a dor crônica, é uma doença que afeta a família inteira. Não é? Espero que eu possa colaborar. Eu tenho certeza que vai. Então, antes de mais nada, conta pra gente, conta pros nossos ouvintes um pouquinho da sua jornada e por que decidiu trabalhar, se especializar com a dor. Eu sou médico formado aqui em Londrina, pela Universidade Estadual de Londrina. Me formei já há um tempinho, no ano 2000. Então, esse ano eu completo 24 anos de formado. E durante a faculdade eu optei por fazer a especialização de anestesiologia. Mas até então eu nunca tinha ouvido falar de medicina da dor, nunca tinha ouvido falar, passei pela faculdade inteira sem ter nenhuma noção dessa especialidade. Daí, durante a especialização de anestesiologia, eu descobri que a medicina da dor era uma sub-área, uma especialização da anestesiologia. E me encantou, assim, aquela possibilidade de você contribuir para o alívio da dor. Sim. Porque não tem, o principal sintoma de quem procura um médico é dor. Sim. É a principal sintoma. E a medicina da dor me abriu esse horizonte de possibilidades de aliviar a dor. Não existia e ainda não existe essa especialidade aqui na região do Paraná, aqui no norte do Paraná e até mesmo no Paraná inteiro. Então, naquela época, 20 anos atrás, você tinha a obrigação de ir para fora fazer essa especialização. E escolhi, fui para São Paulo, fiz a minha especialização de medicina da dor no Hospital Sírio-Libanês, que é uma referência na área. Fiquei 4 anos lá fazendo especialização de medicina da dor e a parte de medicina intensiva também. E após essa especialização, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá em Boston, na Harvard também, complementei a especialização tanto de medicina da dor, e lá eu conheci a medicina do estilo de vida, que aqui no Brasil, agora, algum tempo para cá, está começando a chegar. Não é uma especialidade médica, mas é uma maneira, é uma abordagem diferente dos pacientes que sofrem com qualquer dor crônica, inclusive a dor. Então, eu juntei a transformação do estilo de vida, que é indispensável no tratamento da dor. Você não consegue aliviar 100% a dor de um paciente se você não associar a transformação do estilo de vida ao tratamento convencional. E, no final, chegou esse resultado final, que é a medicina avançada da dor junto com a medicina do estilo de vida. É isso que eu pratico já há alguns anos aqui em Londrina. Tenho tido excelentes resultados e pretendo continuar nessa área. O doutor falou que ele está aqui em Londrina, mas ele é de Arapongas, né? Da nossa querida cidade Arapongas. Sou de Arapongas, nascido em Arapongas. Minha família mora lá até hoje. Eu ainda moro lá. Sim. Eu venho para Londrina todos os dias trabalhar. Mas não consigo me desvincular da cidade. Sou apaixonado por Arapongas, sou araponguense raiz mesmo. Ah, que bacana. Conta um pouquinho pra gente o que diferencia a dor crônica, como o doutor falou. Geralmente o paciente busca o médico, busca uma consulta por causa de alguma dor. Mas ele não sabe, muitas vezes, que tipo de dor. Ele sabe que dói a mão, ou dói o ombro, ou dói o quadril, e vai procurar o médico, de acordo com
o que ele está sentindo, com a região que está sentindo. Por exemplo, eu senti uma dor de estômago. Então, as pessoas buscam o médico de acordo onde se encontra aquela dor. O que diferencia uma dor crônica de uma dor momentânea, uma dor aguda? Isso é importantíssimo para quem está assistindo o podcast entender. Existe a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é um sintoma, é um mecanismo de defesa que o organismo tem frente a algum estímulo nocivo. Sim. E ela está presente em qualquer lugar do corpo. Uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Eu estava jogando bola, bati a perna, sinto uma dor no músculo. Essa é uma dor aguda, que a evolução natural dela, por si só, ela se resolve em torno de 7, no máximo 14 dias, ela passa por si só. É diferente da dor crônica. Dor crônica é toda e qualquer dor com uma duração maior do que 3 meses, aquela dor persistente. Mas tem uma classificação que eu gosto mais ainda, que é toda e qualquer dor que persiste pelo tempo além do esperado para se resolver. Não necessariamente 3 meses. Muitas vezes, antes de 3 meses, já não é o esperado para resolver a dor. E daí, por si só, essa dor deixa de ser um sintoma e vira uma doença. Na última classificação internacional de doença, no último CID, tivemos a felicidade de que a dor crônica foi incluída como doença. Olha só. Então, ela deixou de ser um mero sintoma e virou doença. É muito comum as pessoas, quando sentem dor, elas procuram o médico especialista naquela área, naquela região da dor. Eu estou sentindo dor na perna, é normal procurar o ortopedista primeiro. Estou com dor de cabeça, procuro o neurologista. Estou com uma dor pélvica, às vezes vai no ginecologista. Isso é comum. Tanto que o perfil dos pacientes que chegam até mim, muitos vêm encaminhado de médicos, porque o paciente que tem dor crônica, ele tem sempre uma mesma jornada. Eu sempre falo, muda o personagem, mas a jornada é a mesma, a história é a mesma, o roteiro é o mesmo. É aquele paciente que peregrina por vários profissionais de saúde, que já passaram por 1, 2, 3 profissionais de diferentes áreas, ortopedista, reumatologista, às vezes psiquiatra, e já fizeram várias opções de tratamento e a dor persiste, a dor cronificou. Ela deixou de ser um sintoma e ela passou a ser uma doença. E o tratamento muda completamente. Tratar sintomas é uma coisa, tratar a doença em si é outra. Então, a diferença de dor aguda e dor crônica é essa. É o tempo de duração, é a persistência da duração, é o impacto que essa dor tem no cotidiano, na vida diária dessa pessoa, na qualidade de vida, na autonomia. Qual que é o problema maior da dor crônica? Ela afeta diretamente a qualidade de vida. Ela afeta a longevidade. Estudos mostram que quem tem dor vive menos. Ela afeta a autonomia, que eu acho que é o mais triste de todos. Aquele paciente ela vai perdendo a capacidade de realizar as atividades habituais do dia a dia gradativamente. E muitas vezes é tão singela essa perda da autonomia que a pessoa vai achando que é normal, né? Eu tô assim porque eu tô envelhecendo, mas muitas vezes é a dor que vai fazendo a perda da autonomia. Acho que no geral o ser humano ele se adapta, vai acostumando, como o doutor falou. E aquele caso que o doutor está falando agora, a pessoa vai ao médico, aí ela toma o analgésico, o anti-inflamatório, aí melhora um pouquinho, daqui a pouco volta a dor, daí ela toma um remedinho de novo, eu vou tomar o remédio que o doutor me passou da outra vez. Então, esse caso, quando ele persiste, é sinal de que a dor cronificou, é isso? Isso, se você procurou, vamos pegar um exemplo bem prático para explicar quem está assistindo entender. Eu estava jogando futebol, fiz uma contusão muscular na perna, estou com uma dor na coxa. O normal para uma contusão se resolver é 7 a 14 dias. Se você vai no ortopedista ou vai no qualquer médico, né, no generalista ou no ortopedista geralmente, ele vai passar, você vai tomar o anti-inflamatório durante 7 dias, vai passar uma pomada analgésica, vai fazer uma compressa morna no local. 7 dias resolve isso aí. Só que essa pessoa, às vezes, vai passando 7 dias, não resolveu, passa 14 dias, não resolveu, dá um mês, está com dor na coxa, ainda sentindo, mancando. Isso aí não é normal.
já passou do tempo habitualmente esperado para resolver a dor. E muitas vezes chega até 3 meses com dor arrastada. Daí ele começa a fazer a via sacra que eu falo para os pacientes. Vai no segundo ortopedista, vai no reumatologista, faz 20 sessões de fisioterapia e não melhora. Até que alguém percebe, ó, não é normal, uma simples contusão está demorando 1 mês, 2 meses para resolver. Daí, às vezes, encaminha para o médico especialista em dor para avaliar o porquê dessa cronificação, por que está demorando. Daí você vai fazer uma avaliação, um diagnóstico, e você vê que aquela dor que era uma dor aguda já deixou de ser aguda, já é uma dor crônica. E como é esse processo do diagnóstico? Olha, o diagnóstico tem várias maneiras. Você nunca pode menosprezar o diagnóstico clínico, que é a avaliação médica, anamnese, exame físico. Isso aí traz muitas informações. Mas hoje em dia a gente tem altas tecnologias para complementar os diagnósticos. Existe, por exemplo, uma tecnologia que eu uso muito, que é chamada termografia. Termografia é uma câmera, como se fosse uma câmera fotográfica infravermelho, que você avalia as regiões de inflamação do corpo. Você tira uma foto do paciente ou filma ele e você observa ele em várias cores, como se fosse uma termografia mesmo. Sim. Então, aquelas áreas normais aparecem em cores mais claras e as áreas inflamadas de lesão, por exemplo, uma contusão muscular, uma ruptura de ligamento, aparece vermelho, aquelas por exemplo. imagens vermelha, laranja, amarelo, azul. Então, quanto mais... Então, pela diferença de temperatura, você consegue perceber que tem alguma coisa alterada ali. A gente tem também exames de imagem, tomografia, ressonância, que podem contribuir. Tem, em alguns casos, quando você faz tudo isso aí, uma termografia, quando você faz uma ressonância, e mesmo assim você ainda tem dúvida de qual que é a estrutura exata que está causando a dor, você pode fazer o que a gente chama, que eu faço de bloqueios testes, por exemplo. Então, um exemplo, chegou um paciente no meu consultório com dor na coluna, que já passou por 3, 4 médicos e que já fez uso de anti-inflamatório, já fez 50 sessões de fisioterapia e não melhorou. Alguma estrutura está doendo ali naquela coluna para não melhorar. Coluna, hoje em dia tem um grande erro de simplificar. Quando o paciente reclama de dor na coluna, a maioria dos profissionais fala ou é artrose ou é hérnia de disco. E não é só isso. A coluna tem muitas estruturas anatômicas que podem doer. Osso, tendão, ligamento, disco. E geralmente a dor lombar é um mix, é um somatório de causas, nunca é uma causa única. Então é muito comum você ver, por exemplo, um paciente que tem hérnia de disco, estava com uma dor na coluna, fez um diagnóstico de hérnia de disco, foi lá, operou e continua com dor depois da cirurgia. Não melhorou 100%. Porque ela resolveu a porcentagem de dor causada pelo disco. Sim. E as outras estruturas que doíam. E muitas vezes você não consegue diferenciar essas estruturas só nos exames de imagem. Então você pode fazer bloqueio teste. Por exemplo, eu suspeito que o paciente tem um pinçamento de um ramo do nervo lá na articulação facetária, que é uma articulação que é onde gruda uma vértebra com a outra, a faceta. Sim. Mas o exame de imagem não mostra isso. Sim. Então, o que você faz? Você faz um procedimento guiado por ultrassom, onde você entra com a agulha, vai lá nessa faceta e você faz uma anestesia. Se a dor do paciente melhorar pelo menos 70%, você sabe que a causa era lá. Entendi. Então, você faz um diagnóstico de precisão. Porque o paciente que chega na clínica de medicina da dor, ele já chega com uma expectativa muito alta. Ele já passou por vários profissionais, ele chega com uma listinha de tudo que ele já fez de tratamento, que já tomou. Ele meio que exige do médico da dor algo diferente que ele não tenha feito. Eu entendo perfeitamente isso. Se ele já fez uma vez, não deu certo, ele quer algo de diferente. Então, os pacientes chegam lá já esperando por um bloqueio de diagnóstico ou por uma medicação diferente. Então, esse procedimento que se chama bloqueio? Bloqueio teste. Entendi. Que pode ser também, tem o bloqueio diagnóstico, né? Entendi. Que pode também ser feito num segundo momento como um bloqueio de tratamento também. Tem o bloqueio diagnóstico e tem o bloqueio terapêutico. Tem as duas opções. Mas o bloqueio, essa parte intervencionista da medicina da dor, é uma parte do tratamento. Nem todo mundo tem indicação para fazer isso aí, mas faz parte do arsenal de tratamento da dor, de diagnóstico e tratamento da dor.
Estatisticamente, qual é a principal queixa de dor crônica? Olha, eu falo pelo meu consultório que dá para ter uma avaliação boa da estatística. Existem 4 tipos de dor que respondem por 80% do movimento do consultório. Que é artrose, que é uma doença que pode pegar qualquer articulação do corpo, mas geralmente ela pega as articulações que sustentam o peso do corpo, então é mais comum na coluna, no quadril e no joelho. Então, artrose, fibromialgia, é um paciente que tem aumentado muito a demanda de pacientes com fibromialgia, por várias razões. Por ser uma doença difícil, de diagnóstico difícil, o manejo também é complicado, exige uma atenção e uma dedicação do médico que muitas vezes não está presente em todos os profissionais. Então, a artrose, fibromialgia, dor de cabeça, principalmente enxaqueca, mas existem muitos outros tipos de dor de cabeça, e as doenças de repetição ou relacionadas à prática esportiva, tipo bursite, tendinite. Então, essas 4 doenças é 80% do movimento do consultório. Mas no consultório de dor, chega muitos casos assim, um pouco mais difíceis, que são encaminhados por outros profissionais. Eu recebo muito paciente com neuralgia do trigêmeo, que é aquela dor do nervo facial, que vem encaminhado. Neuralgia pós-herpética, que é aquela dor após o herpes. Então, essas dores neuropáticas, que é um conjunto de dor um pouco mais difícil de lidar, que nem todo médico tem experiência, acaba vindo também. Mas não é o principal do consultório. Eu tive a experiência com o meu marido da neuralgia pós-herpética, que durou quase 1 ano. E como é sofrido, como a gente falou no começo, para a família, porque os filhos sentiam a falta do pai, porque a dor era tamanha, mesmo tomando medicação, né, que ele precisava ficar num quarto escuro, né? É o que a gente falou ali atrás, quando impacta a vida da família. E a família tem aqueles, por mais que goste, que queira ajudar, tem aquele sensação de incapacidade, de impotência. Né? Gostaria de fazer o máximo possível, mas não consegue. Sim. E é uma doença que precisa de um manejo correto, sabe? O que eu recebo, o que eu infelizmente chega no meu consultório, muitos pacientes com neuralgia pós-herpética, mas já chegam assim 2, 3 meses depois que começou a dor. Então a gente sofreu 2, 3 meses assim, peregrinando de um médico para o outro, passando pomadinha, tomando medicações às vezes anti-inflamatórias, com efeito zero nesse tipo de dor. E então às vezes eu fico muito chateado assim com o diagnóstico tardio, assim. E essas dores neuropáticas são dores que exigem um tratamento especializado. Não é todo médico que consegue manejar. Médico generalista, recém-saído da faculdade, muitas vezes nem ouve falar disso aí. Então, são doenças que precisam de um pouco mais de atenção mesmo, valorizar mais. Sim, porque além do aspecto físico, tem o aspecto psicológico. Também. Que impacta em quem está sentindo a dor e em quem está em volta. A gente fica com essa sensação e é horrível. Na sua clínica, o foco é a transformação do estilo de vida. E como que essa transformação do estilo de vida impacta a vida desse paciente com a dor? Olha, a transformação do estilo de vida, ela é uma parte da nossa abordagem lá na clínica. O que significa? Vou explicar. Toda doença crônica, seja ela dor ou não, se você não transformar o estilo de vida, se você não melhorar o estilo de vida, você não vai ter o resultado 100% que você espera. Então, eu sou muito realista para os pacientes, eu sempre coloco, alinho muito bem as expectativas. Então, quando a gente fala de transformar o estilo de vida, é aí que entra a medicina do estilo de vida, que são 7 pilares, que você precisa, nem todos os pacientes precisam ajeitar os 7 pilares, mas pelo menos 4 é obrigatório, que é atividade física, alimentação anti-inflamatória, saúde do sono e controle do estresse. Se você não fizer estratégias
para melhorar a atividade física, para que essa atividade física se torne uma rotina na vida do paciente que tem dor crônica. Porque tem muito aquele mito, quem tem dor tem que ficar quieto, não pode mexer. Exatamente. Isso aí é um mito. É justamente o contrário. Você tem que tirar o paciente desse ciclo da imobilidade. Você tem que cortar ele. Porque quanto mais quieto ele ficar, mais dor ele vai ter. Quanto mais dor ele tem, menos ele se mexe. Você não tira ele desse círculo. Sim. Então você tem que, eu sempre falo, você tem que fazer aquele tratamento intensivo nos primeiros dias para aliviar o máximo possível a dor, para que o paciente consiga iniciar os movimentos e gradativamente ir aumentando essa frequência dos exercícios. Só faz um parênteses aqui para contar por que essa atividade física é tão importante. Fisiologicamente, o que acontece no corpo que a gente precisa lutar contra essa vontade de ficar parado, ficar na cama, ficar ali, às vezes até curtindo essa dor, para se mover? Olha, de maneira bem simples, a imobilidade é o pior inimigo da dor crônica. Por quê? Porque quando você fica parado, sem se movimentar, a musculatura recebe menos irrigação. Você tem menos troca, limpeza dos metabólicos que são produzidos na parte muscular. As articulações produzem menos líquido sinovial. Então você começa a ficar com dificuldade de fazer a articulação dos movimentos. Acaba reduzindo a produção de substâncias anti-inflamatórias, óxido nítrico, interleucinas. Tudo isso aí depende do movimento. Sim. O movimento é o grande estímulo para a produção de substâncias anti-inflamatórias, para estímulo da produção de colágeno e da parte de líquido sinovial, do ácido hialurônico, depende do movimento, e da parte de produtividade muscular mesmo. Sim. Então, assim, é o impacto direto. Quanto mais parada a pessoa fica, menos o músculo trabalha, menos produção de substâncias anti-inflamatórias ocorre no organismo, e isso impacta diretamente na dor. Ou seja, as pessoas têm que acreditar que vai muito além da estética, fazer atividade física. Eu sempre falo para os meus pacientes, eles saem do consultório com essa pulguinha atrás da orelha. Se alguém me perguntasse, quando eu fosse jovem, né, que eu já não sou tão jovem assim, mas se alguém me desse, eu gostaria que alguém desse esse conselho para os jovens, mas muitas vezes quando a gente é jovem a gente não escuta, a gente não valoriza. Qual que seria, o que eu poderia economizar, durante a juventude, que seria útil para mim na terceira idade? É músculo. Então, a pessoa que faz atividade física, que faz musculação durante a juventude, a idade madura, ele vai chegar na terceira idade com mais músculo, com mais reserva muscular. E essa reserva muscular é indispensável para a qualidade de vida na terceira idade. Então, aquela pessoa que nunca fez exercício a vida toda, que nunca entrou numa academia de musculação, que chega lá aos 80 anos, 70, 80 anos, com praticamente zero musculatura, o prognóstico dela é sombrio, ela vai sentir dor. Só que com 80, 70 anos, ela já não consegue mais recuperar todo esse tempo perdido. Então, a gente deveria, desde cedo, estimular os jovens a começar a fazer atividade física e principalmente musculação. Desenvolver o músculo. Já imaginando que quanto mais músculo chegar na terceira idade, mais qualidade de vida e autonomia essa pessoa vai ter. E menos dor, óbvio. Até pensando nessa produção de substâncias também, que o músculo faz, né? Produz para desenvolver aí as suas defesas contra a dor, enfim, né? Mas daí pode voltar agora esse parênteses. Então, os 4 pilares, né? Atividade física. Então, existem inúmeras estratégias para a gente colocar essa atividade física ou exercício físico dentro da rotina da pessoa. E eu sempre falo assim para a pessoa: não adianta você vir na clínica de dor esperando um milagre. 50% do resultado depende de mim. Eu vou te orientar, te mostrar o caminho, traçar um programa de tratamento. Só que se você chegar em casa e não ter a consciência que você precisa se movimentar, que você precisa mudar a tua dieta, tirar os alimentos anti-inflamatórios da dieta,
que de maneira bem simplista você precisa tirar o leite, os seus derivados da dieta, o glúten e o açúcar. São 3 alimentos, assim, praticamente impossíveis de você zerar numa dieta. Mas eu sempre falo para a pessoa, não é para viver numa neura. Você tem que ter estratégias para minimizar o consumo desses alimentos. E conforme você vai minimizando, o organismo vai se adaptando e você não vai sentindo tanta falta. Então, assim, nunca perca de vista o teu alvo, que é reduzir o máximo possível o consumo de alimentos anti-inflamatórios. Começa pelo leite, pelo açúcar e pelo glúten. Daí você tem, além da atividade física, da alimentação anti-inflamatória, a saúde do sono. Quem não dorme bem, não vive bem. Quem não dorme bem, vai sentir dor. Então, a estratégia de saúde, de mudanças da saúde do sono, ela impacta diretamente no controle da dor. Não adianta nada você tomar medicação, fazer atividade física, fazer os tratamentos tecnológicos para dor, se você chega em casa e não tem uma rotina de sono, se você tem o péssimo hábito de ir para a cama, levar o celular junto, se você não dorme num ambiente totalmente escuro, que fica com uma luz estimulando a pineal a não produzir a melatonina. Então, a saúde do sono é importantíssimo no controle da dor. Não só da dor, mas de qualquer doença crônica. E o controle do estresse, que talvez hoje seja o mais difícil. Ninguém vive sem estresse, mas tem a diferença do estresse de defesa e do estresse patológico. Sim. Então, assim, o controle da ansiedade, o controle da depressão, o controle do estresse, ele também entra no controle da dor. Porque, embora a dor crônica não seja causada por problemas psicológicos, ela é potencializada pela parte da emoção. Então, o paciente com dor, que tem estresse, que tem ansiedade, que tem depressão, ele vai sentir mais dor do que aquele paciente que tem a parte emocional controlada. Esses todos os fatores que o doutor citou até agora, nenhum deles é fácil, mas o estresse... Talvez seja o mais difícil. No mundo que a gente vive, né? Eu sempre falo, não tem como você cortar o estresse, zerar o estresse, mas tem como maneiras de você se adaptar a ele. Que aquele estresse não tenha tanta repercussão na tua vida como teria antes do tratamento. Então, por isso que o tratamento da dor, ele é multiprofissional. Você tem que ter um bom fisioterapeuta na clínica para ajudar nessa parte dos exercícios, da atividade física. Você tem que ter um bom nutricionista para ajudar na orientação dessas dietas anti-inflamatórias. Sim. Você tem que ter um bom psicólogo para ajudar no controle do estresse, da ansiedade. É impossível você tratar um paciente com fibromialgia que tem um impacto emocional, um peso emocional muito grande na causa da dor, sem ter um psicólogo que faça esse acompanhamento, que ajude ele não a zerar o estresse, que isso é utopia, Sim. mas que ajude a ele a não sentir tanto impacto do estresse no dia a dia como ele sentia antes, a não sofrer por antecedência. Quanto tempo, doutor, na sua prática, percebe que o paciente demora para virar essa chavinha? Olha, assim, eu sempre falo que o meu tratamento lá na clínica, ele é um tratamento de 6 meses. O paciente já na primeira consulta, ele sabe que ele tem um tratamento de 6 meses. Mas ele não vai demorar 6 meses para ficar bem. Para ficar bem. Então, eu divido o meu tratamento em 3 partes. A parte 1, que é como se fosse uma etapa intensiva, e que dura 1 mês. Nesse 1 mês ele vai zerar a dor. Só que não significa que ele esteja tratado. Se ele não fizer a parte 2, que é o tratamento de potencializar, onde nós vamos potencializar esses resultados, melhorou, ótimo, mas a gente tem que melhorar mais ainda. Em 1 mês você sai da crise. Não, às vezes até menos. Quando ele volta no retorno em 14 dias, ele já está completamente diferente de quando ele chegou. E quando ele finaliza esse primeiro mês de tratamento, ele já não tem mais dor. Então, o resultado chega nesse período de 1 mês. Porque nesse primeiro mês, praticamente eu uso todo o arsenal que eu tenho. Eu tento cercar a dor de todos os lados. Para o paciente perceber aquela melhora rápida. Porque quem tem dor tem pressa. Sim. O paciente já está cansado de sofrer com dor. Quando ele chegou para mim... Quer resolver logo. Quando ele chegou para mim, ele não começou a dor ontem. Ele já está com essa dor arrastada há 3, 4, 5, 6 meses. Sim. Então, ele quer resolver logo.
Então, assim, para você fidelizar esse paciente, então eu faço um tratamento intensivo no primeiro mês. O segundo e terceiro mês é o tratamento, é a fase de potencializar. Ele já melhorou bastante, às vezes ele melhorou 80%, 90% da dor. Mas vamos potencializar esse tratamento para melhorar mais ainda. Então nós vamos acrescentar novos tratamentos. E os últimos 3 meses é o que eu falo que é o tratamento de manutenção, onde nós vamos prolongar esse resultado bom por mais tempo. É onde nós vamos dar aquela garantia para o paciente que ele vai viver sem dor. Porque muitos pacientes têm muito medo. Igual eu pego, por exemplo, um exemplo prático. O paciente que tem neuralgia do trigêmeo, que é considerada a pior dor que tem, a dor mais intensa que tem. Quem tem neuralgia do trigêmeo é aquele paciente que vive em cima do fio da navalha. Ele melhora da dor, mas ele fica com medo. Chega no final do tratamento, que às vezes nem precisa mais da medicação, mas ele tem tanto medo de tirar aquela medicação e voltar a sentir dor, porque ele sabe o que ele sofreu no passado, que às vezes você tem que deixar um tratamento de manutenção para esse paciente, algo que dê uma segurança para ele, de que fica tranquilo, assim, não vai voltar mais aquela dor. Então o tratamento da dor crônica é um tratamento de 6 meses, mas o resultado aparece logo no começo. Mas não significa que se parar o tratamento, a dor volta. Por exemplo, uma neuralgia pós-herpética. Se você começa a tratar 15, 20 dias, um mês, o paciente está sem dor. Mas se ele parar o tratamento, a dor volta. Porque a dor neuropática, que é aquela dor causada pelo comprometimento direto do nervo, ela precisa pelo menos 6 meses de dessensibilização desse nervo. É isso. Para que a dor não volte mais. O doutor comentou lá atrás da dieta. E a gente tem informações em estudos, né, que a dor crônica, ela é efetivamente modulada pelo tipo de dieta de quem tem a dor. Como o doutor explica essa diferença quando a nutrição está relacionada aí com a dor? Faz toda a diferença. Assim, e graças a Deus, essa percepção de que a mudança alimentar, a nutrição faz parte do tratamento da dor, finalmente está chegando às pessoas. Porque até poucos anos atrás, ninguém valorizava isso, ninguém valorizava. E aos poucos está mudando. Então, assim, quando você faz o tratamento em parceria com uma nutricionista, que tem um know-how, uma experiência nos alimentos inflamatórios, que você consegue fazer uma dieta personalizada para o paciente. Porque não existe receita de bolo. Assim, não é uma receitinha, eu vou pegar uma receita, uma dieta, e eu mesmo, Dr. Fábio, vou passar para todos os pacientes igual. Não, hoje você tem que fazer aquela medicina de precisão. Você tem que personalizar essa dieta, personalizar o exercício físico, personalizar essas estratégias. Sim. Por isso que o paciente precisa passar por uma nutricionista. Ela vai avaliar todas as condições que estão desse paciente que estão influenciando juntamente com a dor e montar uma estratégia alimentar. Então, quando a gente fala assim de maneira bem simplista, tem que tirar o leite e os derivados, né? A lactose, o açúcar e o glúten, é muito simplista mesmo. Isso aí é só para quem está ouvindo a gente aqui saber que esses são os principais alimentos inflamatórios. Mas você tem muitos suplementos que você pode colocar nessa dieta que pode ajudar a potencializar a melhora. Tem muitos alimentos que são ricos em alguns elementos que também podem potencializar. Por exemplo, triptofano. Triptofano é um aminoácido que ele tem um efeito muito importante na dor e muito importante na qualidade do sono. Então, então assim, você pode estimular a nutricionista colocar alguns alimentos que tenham triptofano, maçã, banana, abacaxi, então na tua dieta. Então, assim, eu sempre falo que a suplementação alimentar é importante no tratamento da dor. Mas eu sempre tenho um cuidado com essa parte, porque hoje em dia, se você pega as redes sociais, tá muito banalizado isso aí. Todo mundo suplementa para tudo e para todos. Todo mundo tem uma receitinha para te dar. Todo mundo tem uma receitinha pronta para dar, sem nem olhar
para a cara do paciente. Então, eu tenho muito medo dessas suplementações não personalizadas, onde você fica fingindo que está tratando e o paciente fica fingindo que está sendo tratado. Só que o paciente ainda tem aquela desculpa de que eu estou fingindo que estou tratando, mas por desconhecimento. Ele acredita no profissional, mas o profissional que está fazendo isso, muitas vezes, fica repetindo aquela receitinha. Então, você tem que personalizar. Nem todo paciente precisa de tal e tal vitamina. Nem todo paciente precisa de uma coenzima Q10. Nem todo paciente precisa de ômega 3, 6, 9. Isso é importante? mas alguns pacientes precisam, outros não. Alguns conseguem através da alimentação, outros através da suplementação. Uma coisa também que eu vejo muito, as terapias injetáveis. Eu faço terapia injetável no meu consultório como um complemento do tratamento. Eu não tenho uma clínica de injetável. Eu faço terapia injetável associado com outros tratamentos, como numa que a gente chama de terapia multimodal. Mas se a gente não prestar atenção, essas clínicas de injetáveis toda esquina você encontra uma. Assim, muitas vezes quem está fazendo esse procedimento não tem nem formação suficiente para isso. E muitas vezes você não sabe nem o que está sendo injetado. Eu já recebi muitos pacientes da minha clínica que foram em outras clínicas, que fizeram a terapia. Mas o que tinha nesse soro? Não sei, doutor. Eu não faço ideia do que tinha lá dentro. Eu só sei que era um soro amarelinho. Você imagina que seja um complexo B, mais nada. Então, assim, existe lugar para isso, mas desde que você pratique com seriedade, com responsabilidade e, como o teu próprio podcast diz, com a luz da ciência. Isso é importante. O que eu percebo nos pacientes em geral que estão no tratamento já por algum tempo, quando acontece ou um acompanhamento de nutricionista, ou o médico até exigir ali uma mudança na dieta, o paciente acha que é só por um período. Como o doutor falou, os alimentos inflamatórios, para quem tem uma dor crônica, ele deveria ser início eliminado. E às vezes é duro a gente falar o eliminado, mas é real, porque se você, como o doutor falou, se você não mantém a sua prática dos exercícios, a dor eventualmente vai voltar. No início o paciente todos têm essa percepção, eu vou fazer isso por um tempo pré-determinado e a hora que melhorar minha dor eu paro de fazer. Mas o importante dessa estratégia da medicina do estilo de vida, em parceria com a nutrição, com a fisioterapia, com o personal trainer, com o psicólogo, é você traçar estratégias para você perpetuar essa mudança. Para a pessoa perceber que ela mudou e que naturalmente ela conseguiu manter. Porque não é fácil mesmo você começar. Para quem nunca gostou de fazer exercício, às vezes não é fácil fazer. Para quem sempre teve uma dieta desregrada, não é fácil da dia para a noite entrar numa dieta certinha. Então você tem que ter estratégias mesmo. O meu marido tem enxaqueca e ele fala assim para mim, eu falo, você tem que fazer atividade física. Ele fala, mas para quê? Tô com dor de cabeça e tal. Aí eu falo, para melhorar, para você sair do seu estresse, para você sair da crise. Ele fala assim, se quer me deixar estressado, mais estressado, eu ter que fazer a academia, atividade física. É difícil, assim, o pontapé inicial, né? O início dessa transição de uma vida sedentária para uma vida de atividade física, de uma dieta ruim para uma dieta anti-inflamatória. Para uma vida anti-dor. Anti-dor e pós-dor. É difícil essa transição. Por isso que você tem que ter uma equipe mesmo para ajudar. Um psicólogo, um personal trainer, um nutricionista, um fisioterapeuta. O paciente tem que se sentir acolhido e se identificar com essa equipe. E saber que todos estão ali para fazer o melhor possível para que ele melhore. Mas que ele também é protagonista dessa mudança. Assim, não adianta. Quem tem dor, né, eu faço muita questão de falar isso para os pacientes, no jogo aberto mesmo. Quem tem dor é protagonista na sua mudança. Os profissionais são o acessório, é o arsenal que essa pessoa vai utilizar para mudar. Mas assim, por mais que o nutricionista oriente,
Por mais que o personal trainer monte uma tabela de exercício, se a pessoa não fizer, não vai ter jeito, né? Os profissionais são os instrumentos que essa pessoa vai ter à disposição para fazer essa transformação. E a gente estimula, né? E é triste pra gente, enquanto profissional de saúde, porque a pessoa, muitas vezes, ela vai voltar e falar assim: eu fiz essa estratégia, eu tomei esse remédio e não resolveu nada. Tem muitos. E eu tenho esse costume de perguntar: mas e as mudanças? Você deixou de fazer, né, o que está causando a dor? Você cuidou? Não, eu tomei o remédio, achei que fosse resolver, não resolve. Isso aí tem que estar bem alinhado entre o médico e o paciente. Sim. Porque senão você tem o paciente tem muita expectativa, e se você não deixa bem alinhado, o tratamento vai fracassar. E ele às vezes ele perde a confiança na medicação, perde a confiança no médico. Mas não porque a medicação e o médico são ruins. É porque a parte dele, que era importante, né? Que ia se somar a parte do médico, não foi feita, né? Então tem que estar muito bem alinhado isso aí. Sim. Pegar para si. Pegar para si. Toma que o filho é seu e você que Mas cuida. Muitas pessoas já estão... ainda tem muitos pacientes resistentes, mas essa resistência está mudando com relação aos exercícios, à dieta. Quando você conversa, na verdade o que falta para esse paciente que não adere é uma boa conversa. Assim, muitas vezes tem médicos que dá aquela pincelada mesmo. Você precisa melhorar, tem que comer mais fruta e mais verdura. Sim. Você não precisa nem ir no nutricionista para saber que você precisa comer mais fruta e mais verdura. Não é isso que a pessoa quer ouvir. Então, às vezes, essas pinceladas desacreditam o tratamento e a pessoa não leva fé e não faz. Mas quando você conversa, quando você orienta, quando você realmente explica, quando você coloca para a pessoa que isso aí é uma parte do tratamento, mas que junto isso vai ter mais isso, a pessoa acaba vestindo a camisa. Quando você coloca que igual, quando a pessoa procura tratamento da dor crônica, ela não vai lá só pela dor. Eu só quero ficar sem dor. Ela vai lá em busca daquelas coisas que ela perdeu. Por exemplo, ela quer ficar sem dor porque ela quer voltar a poder praticar o esporte que ela não pratica mais. Sim. Ela quer ficar sem dor porque ela quer voltar a brincar com os netos que ela não consegue mais brincar. Então, a expectativa do paciente que tem dor crônica é muito grande. Porque ele quer de volta a autonomia. Ele não quer simplesmente ficar sem dor. Sim. Ele quer que você devolva para ele a possibilidade de voltar a brincar com os netos, de voltar a jogar tênis que ele deixou, de poder voltar a tomar banho sozinho. Sim. Eu tenho aqueles pacientes com artrose avançada que precisam de um ajudante para tomar banho. Então, assim, eu sempre falo, aliviar a dor é importante, mas eles querem mais. Eles querem que você devolva a autonomia para eles. Isso. O doutor comentou como é comum dizer para o paciente que ele precisa incluir mais frutas, mais verduras, né? Os alimentos verdes, enfim. Porque ali estão contidos nutrientes, vitaminas, minerais. E eu percebo que, às vezes, não é essa a estratégia que o paciente quer adotar. Ele quer sair com uma cápsula, um comprimido. Doutor, usa os suplementos na sua bastante. Prática? Se sim, quais têm sido? Isso que você falou, a raiz é essa mesmo. A pessoa, ela até sabe que ela vai encontrar todos aqueles nutrientes, aquelas vitaminas na alimentação. Mas na cabeça dele, ele quer algo mais rápido, algo que ele consiga palpar. A alimentação, ele não consegue enxergar a vitamina na alimentação. Verdade. Ele não consegue enxergar o nutriente na alimentação. Quando você faz um encapsulado, por exemplo, com vitaminas, com substâncias anti-inflamatórias, o paciente consegue enxergar. E o fato dele usar aquilo lá, psicologicamente, ajuda muito. Então, eu faço também, tanto de maneira em cápsula, quanto injetáveis. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Mas o que eu costumo utilizar? Os suplementos vitamínicos,
o hormônio D, que a vitamina D já não é mais uma vitamina, ela é um hormônio. Assim, é indispensável para muitas funções do organismo. Então, vitamina D, cálcio, nos pacientes que têm artrose, coenzima Q10, eu acho que hoje em dia é indispensável no tratamento da dor, resveratrol, assim, tem um efeito anti-inflamatório muito potente, os ômegas 3, 6, 9. Então, assim, basicamente, tem coisas que são mais comuns, mas assim, que você acaba utilizando, né, as vitaminas A, B, C, o ácido ascórbico, isso aí faz parte, que você conseguiria encontrar nos alimentos. Mas você coloca na cápsula também. Mas, por exemplo, coenzima Q10, você não tem praticamente nos alimentos. Então, você suplementa. Resveratrol eu uso bastante. Então, basicamente, são esses. Mas, assim, o que eu falei, eu personalizo. Assim, tem pacientes que nem todo paciente precisa tomar vitamina B. Às vezes, se você colocar na cápsula, vai fazer mal? Mal não vai fazer, mas você tá contribuindo para o descrédito da terapia. Você passar para um paciente algo que ele não está precisando, mesmo que não faça mal. Mas assim, toda vitamina que entra em excesso, o organismo elimina se ele não está precisando. Do mesmo jeito que entra, sai. Enriquece o xixi. Enriquece o xixi. Então assim, eu uso muito coenzima Q10, resveratrol, cálcio, magnésio, tem os diferentes tipos de magnésio. Basicamente é isso. E eu tenho alguns protocolos lá na clínica, alguns encapsulados. Que a gente tem um encapsulado próprio para fibromialgia, um encapsulado próprio para artrose, um encapsulado próprio para dor neuropática. Então são 3 que são inclusive eles são patenteados, assim, tem registro tanto da fórmula quanto do nome, para ninguém copiar. Sim, mas bacana. Então eu tenho igual, por exemplo, na artrose, você pode associar uma cúrcuma, uma peperina. Você pode associar a condroitina, o ácido hialurônico. Isso aí pode entrar na parte de cápsula também. E também tem muitas coisas dessas que você pode fazer na via injetável. Então eu sempre falo assim, hoje em dia você vê que tem muito preconceito, muita gente falando das terapias injetáveis. Mas, na minha opinião, a terapia injetável feita com responsabilidade nada mais é do que uma via alternativa de administração da medicação. Da mesma maneira que você pode administrar por um comprimido, que você pode administrar através de um creme passando na pele, você também pode administrar via venosa. Sim, e até pela aceitação do paciente. Aceitação do paciente, o efeito acaba sendo mais rápido, porque não tem a passagem pelo estômago, não tem a metabolização até chegar na corrente sanguínea. Então tem muitas vantagens, desde que você faça com responsabilidade, né? Tem paciente que fala assim, você me dá 30 cápsulas para tomar, mas você não me dá uma injeção. Então o contrário também existe, né? Eu não quero tomar cápsula, me dá injeção. Exatamente, então tem tudo. Igual, por exemplo, ali na clínica a gente faz, além dessas terapias, dessa terapia injetável convencional, né, de suplementação, eu faço o que a gente chama de, não sei se você já ouviu falar, de bloqueio simpático venoso. Esse bloqueio simpático venoso é uma técnica anestésica que a gente usa. Quem faz isso é o anestesista. Que a gente utiliza hoje para fazer a modulação, né, fazer o controle do sistema nervoso autônomo. Que é um sistema nervoso que está diretamente relacionado com alguns tipos de dor. Principalmente fibromialgia e uma doença chamada síndrome dolorosa complexa regional. Que é aquela dor que se arrasta geralmente pós-trauma. Tipo, trauma físico, fez uma fratura. Então, você olha, por exemplo, aquela paciente que já faz 1 ano que ele operou, que ele sofreu uma fratura, que operou, e aquele braço inchado. Você coloca uma mão do lado da outra, completamente diferente. Então, essa é uma dor modulada pelo sistema simpático. Então, existe uma terapia injetável chamada bloqueio simpático venoso, que você faz sessões. São 6 sessões, uma vez por semana. Que você vai injetar na veia do paciente, então é por isso que ela é injetável. Lidocaína, que é o anestésico local, que ele vai dessensibilizar essas fibras nervosas. E ketamina, que é uma medicação anestésica com alto poder analgésico, que serve tanto para controle da dor quanto para controle de depressão grave. Tem muitos trabalhos hoje em dia da cetamina usando no controle daquele paciente com depressão grave que não melhora com mais nada.
Então, inclusive, eu recebo alguns pacientes encaminhados por psiquiatra exclusivamente para fazer a terapia. Vai lá, faz e volta para o psiquiatra. Então, assim, a terapia injetável feita com segurança, com ciência, num ambiente controlado, né, que você tenha como evitar os efeitos das complicações, os efeitos adversos, assim, faz parte do arsenal do tratamento da dor. Nesse caso do paciente que vem do psiquiatra, o que vem antes? A dor que levou uma depressão ou uma depressão que trouxe a dor? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão. Olha, ganhei! É aquela pergunta, é igual aquele ditado, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Assim, pode ser tanto um quanto o outro. Os dois casos. Então, eu percebo, aquele paciente que já era depressivo, que já tratava de dor, já tratava de depressão, já fazia uso de antidepressivo, ele pode ter dor crônica ao longo da vida. Ele já é depressivo e tem dor em algum momento. Pode ter uma neuralgia pós-herpética, uma enxaqueca, qualquer dor. O que a gente observa nesse grupo dos pacientes? Ele vai ter dor e a depressão, a ansiedade vai potencializar essa dor. Entendi. Então, ele vai ter mais dor do que uma pessoa que não tem essa parte emocional associada. Mas a depressão veio antes. E a dor surgiu independente da depressão que ele tinha. E tem o segundo grupo, que é aquele paciente que não tinha nada emocional. Nunca usou antidepressivo, nunca procurou um psiquiatra, nunca precisou de remédio para ansiedade, para depressão, e começa com uma dor crônica, seja ela qual for, por exemplo, uma neuralgia do trigêmeo. Esse paciente, a dor crônica, ele impacta tanto na vida dessa pessoa, ele deixa de se alimentar direito, ele não dorme direito, ele vive sobre dor, ele não tem mais vontade de sair de casa para fazer as atividades que ele fazia. Então, essa dor automaticamente leva a um estado depressivo. E esse estado depressivo potencializa a dor. Então, os dois casos existem. Então, mas é importante diferenciar isso no paciente quando ele chega. Porque a depressão pós-dor, que surgiu depois da dor, você não precisa tratar. Você tem que tratar a raiz do problema, que é a dor. Que a hora que você trata a dor, esses sintomas, inclusive depressivo, melhora. Mas aquele paciente que já era depressivo, mesmo que você trate a dor, ele pode persistir com a depressão que já era dele. Então, é comum aquele paciente que chega no consultório e que tem, por exemplo, uma fibromialgia, uma dor, e que você começa a conversar, ele toma um remédio para dor, um remédio para dormir, um remédio para ansiedade, um remédio para depressão, um remédio para tudo. Ele está tomando 10 remédios sintomáticos. Ele está tratando sintomas da dor. Mas ninguém olhou, vamos tratar a dor? Porque a hora que você trata a doença de base, esses sintomas vão desaparecendo. Então, eu sempre falo que você tem que ter o foco. Eu dou um exemplo, eu ilustro muito bem para o paciente. Quando você vê uma árvore na rua, uma árvore seca, que só tem folha seca, onde que está o problema dela? Está na folha seca ou está na raiz? Está na raiz. Então, assim, a folha seca são esses sintomas: insônia, depressão, ansiedade, estresse, dor. Mas o problema não adianta você ficar passando remédio na folha seca. Você tem que tratar a doença, a fibromialgia, por exemplo. A hora que você trata a doença, controla a doença, ela começa a melhorar o sono, melhora o estresse, melhora a ansiedade, e você começa a libertar o paciente desse monte de sintomático que ele toma. Dessa polifarmácia que ele carrega junto. Porque tratar sintomas é diferente de tratar a doença. Não resolve o problema. Você fica empurrando a doença, fingindo que está tratando, mas não está tratando nada. A folha seca da árvore me fez lembrar da água. A água também impacta na permanência da dor. A hidratação é importante na vida da pessoa. Se você pensar que 90% das células é composta de água e que precisa de água para todas as reações enzimáticas do organismo, é impossível viver sem água. E é óbvio que quanto menos água você consome, mais prejudicado fica toda essa engrenagem de funcionamento do organismo. Então, faz parte das orientações nutricionais para qualquer paciente, com ou sem dor, mas também para o paciente com dor, a hidratação, né? Tem que consumir. As pessoas nem percebem quando ela está desidratada já.
E ela geralmente só tem o reflexo da sede, mas ela não percebe que já está desidratada. E a desidratação aumenta a sensação de dor, também, certo? assim, na verdade, você precisa estimular o paciente a beber água mesmo sem estar com sede. Sim. Né? Não só quando está com sede. E muitas vezes a pessoa tem sede e, em vez de tomar água, toma outras coisas no lugar. Né? Não tem o hábito da água em si. Então, eu desenvolvi lá no meu consultório, até dou para os pacientes, uma garrafinha de 1,5 litro, garrafão, né? Mas ela é um formato que não é tão garrafão. De 1,5 litro e que ele é dividido por partes, assim, por horas. Então, assim, a pessoa tem que tomar, tipo assim, em 2 horas a garrafinha tem que chegar naquele ponto. Entendi. Daí, nas próximas 2 horas tem que estar no ponto de baixo. Então, a pessoa, aquilo lá meio que serve de um alerta para a pessoa que ela, se ela não tá tomando, ela tá perdendo tempo. Vai chegar no final do dia, a garrafa não vai estar zerada. Sim. Então, para ver se estimula, uma estratégia da pessoa ter aquela cobrança visual de que é importante beber água. Fica aquele alerta o tempo todo, né? Olha, não tomei, deixa eu tomar. Exato. E hoje tá na moda, todo mundo sai com a garrafinha de casa, ninguém mais tem vergonha de andar com a garrafa d'água. É verdade. A cafeína, que muitas vezes está presente até nos medicamentos analgésicos comumente encontrados na farmácia, ela pode ser prejudicial. Porque tem gente que toma café como o doutor falou, ao invés de tomar água, toma café. Não, é prejudicial sim. O excesso é prejudicial. Não só da cafeína, mas de qualquer coisa. Mas assim, tem muitas doenças que o estímulo da cafeína piora. Por exemplo, uma enxaqueca. Enxaqueca, assim, a cafeína piora. A cafeína está diretamente relacionada com uma noite de sono pior, impacta diretamente no sono. Então, assim, faz parte da higiene do sono você evitar o uso de café, chá preto, energéticos, antes de dormir, até pelo menos 4 horas antes de dormir. Porque esse estímulo da cafeína, ela é um estímulo artificial, ele acaba prejudicando mesmo a dor. Então, assim, não é proibido tomar café, mas, assim, tem que ter moderação. E é o que você falou, tem pessoas que tomam uma garrafa de café por dia, né? Sim. E tem muitos que suplementam cafeína. Cafeína, na minha opinião, não precisa ser suplementado. Ele não é uma substância... Às vezes a pessoa usa cápsulas, né, de cafeína, guaraná, todas essas coisas para estimular a memória. Mas é uma ilusão, isso aí só vai prejudicar. Só. Então, essa cafeína que é utilizada para foco, concentração, essa também seria estimulante de algum tipo de dor? Eu acho que inclusive essas que você estimula, por exemplo, um paciente, um jovem que está na época do vestibular, por exemplo, querendo estudar à noite, que começa a usar cafeína e guaraná e outros estímulos no manipulado, por exemplo. Ele pode até ter um efeito temporário de deixar ele um pouco mais de tirar o sono. Na verdade, ela não vai ajudar a memória, o foco. Ele vai tirar o sono. Entendi. Só que a pessoa estar sem sono não significa que a memória está funcionando bem, que o foco está concentrado. Sim. Às vezes a pessoa está acordada, mas não está com foco para memorizar o que ele precisa. Então a cafeína, esses estimulantes, eles não melhoram o foco e a memória. Eles simplesmente tiram o sono da pessoa. E a privação de sono, conforme vai acumulando, faz o efeito reverso. Entendi. A pessoa, com aquela privação de sono, ela vai ter menos produção mental, menos foco. Então, assim, é um estímulo que, na verdade, conforme vai sendo usado, ela começa a agir contra a pessoa. Sim. E que coisa... Quantos mitos... Quantos mitos, né? A gente acaba lidando. Tem mais algum mito importante para a gente lembrar e... Mito, vamos ver se eu lembro de alguns interessantes. A gente falou do exercício físico. Esse é o principal, que assim, quem tem dor não faz exercício. Isso é um mito, vamos tirar isso da cabeça. Quem tem dor precisa se movimentar. Estimulantes, assim, por exemplo, esse é um mito. A cafeína ajuda no controle da dor e do foco. Não, é o contrário. A longo prazo, ela vai fazer um efeito contrário. Vai prejudicar, a privação de sono causada por esse estímulo vai refletir na dor e na piora do sono. Sim. Um outro mito que é importante. Existe dor emocional.
O que existe é influência emocional na dor. Mas você nunca pode falar para um paciente, principalmente paciente de fibromialgia, a tua dor é da tua cabeça. Não é. Entendi. Não existe dor, não existe, para você que está assistindo, não existe dor 100% emocional. O que existe é influência emocional na dor, aumentando essa dor, potencializando e perpetuando essa dor. Mas assim, para você chegar nesse diagnóstico falho de é tudo a tua cabeça, assim, é irresponsabilidade do médico, falta de conhecimento, não existe. Então, isso talvez é um mito que se a pessoa que está assistindo o podcast, e muitos já ouviram isso aí. Eu tenho inúmeros depoimentos de pacientes, principalmente fibromialgia, porque é uma doença de diagnóstico clínico. Você não tem um exame que você faça e que apareça escrito lá fibromialgia. Então isso aí, e as pessoas hoje em dia valorizam muito o que está escrito no laudo do exame. Então se não tem um exame que faz o diagnóstico, essa doença não existe. Mas não é bem assim com a fibromialgia. É uma doença crônica, é uma síndrome dolorosa, que além da dor ela tem muitos outros sintomas associados. O diagnóstico é clínico. O tratamento é um tratamento difícil e que tem um impacto emocional muito grande, tanto antes da dor quanto depois da dor. E é comum essas pessoas passarem por vários profissionais e como a pessoa faz o exame, não aparece nada, dá um anti-inflamatório, não resolve, daí a pessoa acaba fala em algum momento dessa peregrinação, ela ouve, isso aí é da tua cabeça, vai pro psiquiatra tratar, você não tem nada. Muitas vezes até coisas piores, larga de ser preguiçosa, né? Vai trabalhar. A família muitas vezes não entende que aquela pessoa, aquele núcleo próximo dentro da casa não entende. Por que fulano reclama tanto de dor e ele já foi em 2, 3 médicos, já fez 2, 3 exames, já tomou 2, 3 remédios, não melhora e o exame não tem nada e fica o tempo todo reclamando que está com dor. Em alguns momentos nem a família mais acredita nisso. Então se eu for falar de relatos de depoimentos de pacientes de fibromialgia, a gente começa a chorar junto aqui. A fibromialgia dói onde? Vamos falar sobre fibromialgia, fazer um parênteses aqui. Fibromialgia é uma doença reumatológica. Se você for procurar na medicina, você vai encontrar a fibromialgia no capítulo de reumatologia. É uma síndrome dolorosa. Então ela tem dois componentes. Tem o componente da dor, que é aquela dor muscular difusa pelo corpo todo. Existem 18 tender points, são 18 pontos dolorosos, desde a parte do pescoço, a parte da cintura escapular, da escápula, peito, cotovelo, quadril, joelho. Então são 18 pontos dolorosos difusos pelo corpo. Você não precisa ter todos eles dolorosos, mas você tem que ter uma quantidade razoável deles para fazer o diagnóstico. Só que fibromialgia não basta você ter só a dor. Além de você ter toda essa dor difusa pelo corpo por esses pontos dolorosos, os tender points, você tem que ter alguns sintomas associados, porque ela é uma síndrome dolorosa. Quais são os principais sintomas associados? Fadiga crônica, aquele paciente que tem o tempo todo cansado, fadigado, sem ânimo para fazer as atividades do dia a dia. Sono não restaurador, aquele paciente que mesmo que tenha dormido a noite toda, ele tem um sono superficial, ele não descansa, ele não tem fase REM do sono. Entendi. Então ele não descansa, ele acorda no outro dia como se não tivesse dormido, sono não restaurador. Durante o sono ele também, a dor permanece. Permanece. Então ele tem sono não restaurador, fadiga crônica, aquele cansaço físico contínuo, junto tem os sintomas emocionais associados, depressão e ansiedade. Então assim, você faz, o diagnóstico é clínico. Tem pacientes que predominam mais a parte da dor, tem pacientes que predominam mais essa parte desses sintomas associados, mas você tem que tratar tudo. Então, um paciente que chega com fibromialgia, você não vai tratar só a dor.
Você vai tratar a dor, mas você tem que tratar essa parte da fadiga, essa parte do sono, essa parte da parte emocional, da depressão, da ansiedade. É um tratamento conjunto. E muitas vezes nesses sintomas associados que entra a parte do psicólogo, a parte da atividade física. Não tem como, eu sempre falo para o paciente, é impossível tratar um paciente com fibromialgia sem que ele faça atividade física. É obrigatório. É obrigatório. É impossível tratar um paciente com fibromialgia sem que ele faça um acompanhamento psicológico em paralelo com o tratamento. É obrigatório. Entendi. Então, o tratamento exige por isso que vem muitos pacientes com fibromialgia para o meu consultório. Porque é um tratamento especializado e que demanda tempo. E que muitas vezes o profissional que recebeu esse paciente pela primeira vez não tem todos os recursos, a demanda e o interesse de fazer esse tratamento. É um tratamento evolutivo. E junto com o tratamento, com a transformação do estilo de vida, você tem que entrar com os medicamentos, com os procedimentos, com as tecnologias, tudo isso aí para o paciente perceber melhora, né? Sim. A gente já está encaminhando para o encerramento, mas sobre a dor, eu costumo dizer lá em casa, para os meus filhos, que quando as crianças brigam e se estapeiam, às vezes, né, belisca, enfim, fala assim, nem doeu, não tá sentindo nada. E eu sempre falei o seguinte, não é porque não dói em você que você tem o direito de desmerecer a dor do outro. Porque às vezes a gente não tá doendo em mim, mas se o outro tá me relatando que existe uma dor então... Isso é importante. A própria definição da dor, ela define que a dor é uma experiência pessoal. Ela é variada de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes a dor que uma pessoa sente não é exatamente igual a que a pessoa vai sentir. Geralmente, sempre diferente. Cada pessoa tem a sua história, o seu componente físico, o seu limiar de dor. Então, isso é importante. E muitas vezes o paciente chega no consultório, você está olhando o paciente, aparentemente ele está super bem, e daí você pergunta, de 0 a 10, quanto que é a tua dor? Aí ele fala, minha dor é 9. Para ele é 9. É verdade. Você tem que acreditar que aquela dor, mesmo que fisicamente não pareça tão intensa, ela está tendo uma repercussão intensa na vida da pessoa. Porque a dor, ela não é só física, ela envolve o componente emocional e até mesmo o componente social. Se aquele paciente trabalhava normalmente e hoje ele não consegue mais trabalhar, o impacto da dor na vida social dele é grande. Se ele gostava de sair com os amigos e hoje ele não sai mais, o impacto da dor na vida dele é muito grande. E às vezes isso aí se materializa nesse número que o paciente dá. Então eu sempre falo que o primeiro passo, você tem que acreditar na dor que o paciente está falando. E essa pontuação da dor, ela não é para você, eu sempre falo para o paciente, não é para a gente saber se você está sofrendo mais ou menos. É para a gente fazer um acompanhamento evolutivo. Hoje, na primeira consulta, você está me falando que você está com uma dor 9. Daqui 14 dias, você provavelmente vai me falar que você está com dor menor. E daqui um mês, você vai estar com 0. Então, é evolutivo, é uma maneira do paciente acompanhar a própria dor. Mas você tem que acreditar. O primeiro passo para o sucesso do tratamento da dor é você valorizar a dor, acreditar no teu paciente e fazer o máximo possível para que ele melhore. Sim. Gente, que delícia de papo, porque dor é um assunto que acompanha a gente desde que a gente nasce. E como a gente convive em sociedade, convive com pessoas, família, enfim, a gente está o tempo todo, dia após dia, lidando. Alguém está sentindo alguma coisa perto de nós. É muito rico esse podcast, muitas informações, teria muito mais coisas para a gente estar compartilhando aqui, inclusive sobre a sua participação no livro Seja Imperfeito, que está aqui, que eu ganhei, muito obrigada. Tem mais um livro vindo por aí, né? Que o livro atual é? Esse primeiro livro é uma coletânea da editora Gente, uma das editoras mais importantes do Brasil, que tive a felicidade de ser convidado para escrever um capítulo sobre a parte de saúde e de estilo de vida.
E tive a felicidade maior ainda dele se tornar best-seller em dose dupla, tanto pela revista Veja quanto pela Publish News. E o meu assunto nesse livro foi a abordagem do meu método de tratamento, que é o método Mapa da Vida Sem Dor, que fez tanto sucesso que me convidaram para esmiuçar esse método num livro solo que está sendo escrito. Que é o atual. Que é o atual, que logo vai estar sendo lançado também. Então eu sempre falo que quando o paciente tem dor, ele parte de um ponto, de uma origem. Que é aquela vida com dor. Vida com dor, sem autonomia, sem qualidade de vida, sem bem-estar. E ele quer chegar no destino, que é uma vida nova sem dor. Onde ele tenha mais autonomia, mais qualidade de vida, mais bem-estar. E para você fazer esse trajeto, para você levar o paciente dessa vida com dor até uma vida sem dor, você tem que mostrar um mapa para ele. Você tem que mostrar um mapa, que é isso que eu faço. É o mapa da vida sem dor. Quais que são os passos que a pessoa vai ter que fazer ao longo de 6 meses para percorrer, para se libertar dessa vida com dor e conquistar uma nova vida sem dor. Então ele tem um mapa, esse mapa vai mostrar um trajeto, que são 4 passos que a gente faz, e é um passo de cada vez, porque e a função do mapa é que você consiga mostrar o melhor caminho possível para essa pessoa, para que ela não precise ficar sofrendo nessa transição, para que ela saiba que por esse caminho é mais fácil do que por aquele outro. Então esse método está sendo escrito no próximo livro, e logo vai estar sendo lançado. Eu já tô na lista de espera, hein? E então, para encerrar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para transmitir aos nossos ouvintes sobre esse enfrentamento de um momento de dor, ou para quem não enfrenta uma dor, mas convive com alguém? Olha, isso é importante. O que eu gostaria de falar para você, para as pessoas que estão assistindo, é o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar do paciente com dor. Sentir dor não é normal. Você não tem que se acostumar a sentir dor e achar que isso é normal e que eu tenho que me adaptar a isso. Além disso, além de não ser normal, toda dor tem tratamento. Hoje em dia existem inúmeras opções de tratamento para toda dor que você conseguir imaginar. Existe um arsenal imenso de terapias que podem ser associadas e melhorar a dor. Então, hoje em dia não é mais aceitável que a pessoa precise ficar peregrinando de médico em médico, de profissional em profissional, de ficar fazendo tratamentos que não melhoram. Existe caminho para o tratamento da dor crônica, que é a medicina da dor. Sim. Então, se você sente dor, procura um médico especialista na área. Assim, não perca tempo, não perca dinheiro, não perca saúde, não fique sofrendo desnecessariamente com essa dor que não melhora. Se você está sentindo dor há mais do que 3 meses e que essa dor está impactando na tua vida, acende o sinal de alerta. Isso aí não é normal e eu preciso de uma avaliação e de um tratamento especializado para eu poder recuperar a vida que eu tinha e voltar a ser quem eu era antes da dor. Sim. Muito bom. Muito obrigada, doutor, por abrilhantar aqui o nosso podcast. Eu que te agradeço. Deixa o seu Instagram, como que o ouvinte pode te encontrar? Pode me procurar pelo Instagram, @Dr. Fábio Trevisan, que é de doutor, né? Dr. Fábio Trevisan, ou tem também o @Instituto Trevisan, que os dois estão linkados, qualquer um que você chegar, você vai ter as mesmas informações. Então lá eu tento colocar, ultimamente eu confesso que eu tenho colocado menos informações do que eu gostaria por falta de tempo, mas eu estou me programando para colocar cada vez mais informações para as pessoas fiquem por dentro desse universo da dor. Então lá tem os contatos também, caso a pessoa queira me procurar, então pode achar fácil, Dr. Fábio Trevisan. Muito bom. Eu agradeço o seu tempo precioso, né? Encabeia a gente aí na sua agenda, compartilhar informações tão valiosas, preciosas, né? Na busca desse caminho aí de uma vida plena, né? Quero agradecer também aos nossos queridos colegas da farmácia Farmashop por nos acompanhar e
apoiar esse projeto para a gente poder estar levando um pouquinho de informação, um pouquinho de, nesse caso aqui, de inspiração, né, para viver uma vida sem dor. E doutor aqui à frente de uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico e tratamento da dor crônica, o Dr. Fábio hoje nos guiou por um caminho de conhecimento e esperança. Mas, como ele mesmo disse, você precisa fazer a sua parte e cuidar da sua saúde como um bem precioso que você não pode perder. Saúde é algo que a gente cultiva diariamente. Obrigada por nos acompanhar aqui, obrigada por estarem aqui comigo e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!